Agora vamos para uma parte interessante e fundamental da parte de programação, da parte de Python, principalmente para a cadeira de métodos e outras que vêm pela frente, que é função. Qual a definição de uma função? Basicamente é uma lei que você vai ter que seguir, uma estrutura que você vai seguir para obter alguns resultados. A função basicamente vai ser como na matemática, você vai jogar uma coisa nela, um número, no caso mais específico, quando a gente está trabalhando com a matemática, e vai obter um resultado. Da mesma forma, as funções em Python, elas seguem meio que essa lógica. Você vai atribuir valores para aquela função e vai receber resultados a partir daí. Exemplos de função que a gente já tem e que a gente consegue trabalhar facilmente. For é uma função, esse range é uma função, o length é uma função, justamente porque você aplica valores a elas e elas te retornam alguma coisa. O print é uma função das nuvens básicas, ou seja, você tem o valor ali, você vai aplicar o valor n e ele vai imprimir na tela aquele valor. Ou seja, são coisas fundamentais. As funções, você consegue trabalhar tanto com funções prontas, de bibliotecas, quanto você pode criar suas próprias funções. Não existe uma função para fazer isso daqui, o que é que eu posso fazer? Vou lá, crio minha função, aplico. Por isso que muitas das vezes surgem algumas bibliotecas novas aí aplicadas diretamente a algumas temáticas principais, seja para a engenharia química. Tem problemas envolvendo termodinâmica e outros conceitos aí mais avançados que precisam de funções específicas. Então, ao invés de eu ficar construindo tudo aquilo novamente, todo aquele código gigante, não, eu tenho as minhas funções guardadinhas lá, eu só acesso elas e coloco as informações que eu preciso para ela rodar. Vamos entender um pouquinho melhor como é que a gente constrói uma função. Eu vou mostrar aqui para vocês o esqueleto básico de uma função. Uma função, a gente começa definindo ela, justamente com def para definição da nossa função. Logo em seguida, eu vou nomear qual a função, qual o comando da função, como eu vou chamar ela. Sempre quando eu preciso chamar o print, eu coloco print, em seguida eu coloco um parêntese e uma variável aqui dentro, um valor aqui dentro. Uma função vai ser da mesma forma. A gente vai criar ela da seguinte maneira. Vamos lá, vamos pelo basicão. Quero criar uma função que soma 3 números. Então, soma 3. Dei o nome da minha função. Agora eu vou dizer que eu preciso das variáveis que vão estar dando entrada nela. É justamente o que vai entrar dentro do meu parênteses. O print ele vai estar recebendo apenas a variável, o valor que você quer printar, que você quer imprimir na tela. Essa soma 3. A gente quer fazer a soma de 3 números, então a gente precisa receber esses 3 números. Vamos dizer que eu vou receber um A, um B e um C. E por último, por parte da função, a gente tem os 2 pontos de praxe. Agora, aqui dentro dessa função, a gente vai realizar as operações matemáticas, as operações que a gente visa como necessárias para que ocorra aquele processo. Ou seja, se eu quero somar 3 elementos, então eu vou colocar aqui soma, vou determinar essa nova variável, e nessa variável eu vou atribuir os valores que eu tive de entrada. A mais B mais C, ou seja, são meio 3 elementos. E por último, eu vou retornar o que eu quero que a função imprima, ou seja, eu utilizo a palavrinha return justamente para devolver a operação que eu fiz aqui, justamente o resultado. E aqui, soma. Fiz o processamento, minha função rodou, morreu, e agora o que é que eu faço com ela? Agora eu utilizo ela normalmente como se eu estivesse utilizando um print, ou qualquer outra função. Vou criar os blocos de códigos aqui. Agora, vamos dizer que eu tenho uma variável, agora mudar, m igual a 4, f igual a 6 e y igual a 9. Então, essas 3 variáveis. Quero fazer a soma desses 3 números, vamos dizer que o mundo está de cabeça para baixo, eu não sei fazer uma conta de somar 3 automaticamente depois que entrei na engenharia. Muito comum. Então, simplesmente vou aplicar essa função que já estava pronta ali. Soma. Só que dentro da minha função, eu lembro que eu tenho sempre que aplicar os valores que eu estou tentando trabalhar com eles. Então, tenho que atribuir essas 3 variáveis. Então, vou ter que colocar m, f e i. Vai dar um errinho aqui, mas eu não entendi por que vai dar um erro. Porque eu também coloquei outra função errada. Não foi a que eu coloquei. Vamos processar de novo. Ele imprimiu aqui na tela. Se você colocar isso aqui no compilador, numa IDE mesmo do seu computador, provavelmente ele não vai printar na tela
diretamente. Isso aqui ocorre porque é o Google Colab, então ele vai direto. Mas, geralmente, quando a gente vai utilizar esse return, você tanto pode colocar aqui somente a variável, quanto também printar pedir para printar na tela. Eu até recomendo que, muitas vezes, se você quer mostrar esse valor, você imprima na tela. Então, outra possibilidade. Então, imprimir na tela, bonitinho lá, quais foram os valores. Se fosse em outro computador, poderia simplesmente rodar a função, você colocou ali, e ele não retornou nada. Mas como aqui você está pedindo para printar, então ele já devolve esse valor. Qualquer outra coisa que você queira fazer aqui. Construir uma função que vai fazer a classificação de valores que eu estou dando entrada no meu programa. Mas eu não quero ficar digitando toda vez aquele código gigante. Simplesmente faz uma função, chama o def, aqui é a definiçãozinha dela, coloca o nome da sua função, escreve quais são as variáveis que vão dar entrada nela, o que você vai atribuir dentro daquela função, 2 pontos, sempre de praxe, o seu código, os códigos que você quer fazer, as suas operações, e no fim você retorna o que você quer que saia. Se eu quero que saia um número, então eu coloco diretamente aquele número. Se eu quero que printe alguma coisa na tela, eu coloco para printar. E assim vai. Essa é a parte bem tranquila de função, é bem o basicão. Um dos conceitos importantes que vocês têm que se atentar. Os tipos de variáveis que vocês estão utilizando. Variáveis globais e variáveis locais. Uma variável global é uma variável que funciona tanto dentro da sua função, quanto fora da sua função. Ou seja, se eu jogar ela aqui para fora, digamos que eu vou ter um x aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se eu jogasse ela aqui, não sei. Vamos jogar aqui com valor igual a 3. Olha a diferença que a gente teve aqui. Eu joguei uma variável aqui fora da minha função e disse que ela tinha um valor 3. Aqui eu modifiquei o meu código justamente dando a soma dos elementos, só que ao invés de somar eles normais, eu multipliquei o C por 3. Nesse processo aqui, eu retornei o valor e jogou aqui, fez o processamento, não é bem mais a operação inicial, mas já deu para perceber que a gente modificou o valor. Essa variável aqui, ela é de tipo global, porque você tanto está utilizando ela dentro da sua função, quanto fora dela. Às vezes é meio arriscado utilizar ela, porque se você se perder ela no seu código e modificar ela, modificar alguma coisa, muda em tudo. As variáveis locais, elas são diferentes. O que são essas variáveis locais? As variáveis locais são justamente a soma, querendo ou não, os valores de A, B e C que você está trabalhando aqui, porque elas só funcionam dentro da sua função. Se eu simplesmente quiser imprimir aqui, ao invés de soma, eu quiser imprimir A, vamos ver se vai funcionar. Opa. Aqui ele funcionou normalmente. Na verdade, ele puxou o valor do 4 para a variável A. Mas, geralmente, se eu não tivesse rodado essa função, ia dar erro no meu código. Justamente porque a função precisa estar ativa para ela funcionar. Ou seja, eu consigo puxar o valor de A, mas esse valor de A, ele pode ser modificado a qualquer momento. No caso, dependendo da função, dependendo da manipulação que eu esteja fazendo aqui. Já se eu tenho esse valor aqui dessa função, ele só vai mudar se eu mudar ele aqui mesmo. Já essas outras aqui, meio que você fica puxando de uma variável para outra e assim fazendo as manipulações. Então, a variável local vai ser justamente as variáveis que estão dentro da sua função, enquanto que as variáveis globais, elas funcionam tanto dentro quanto fora da sua função. Então, elas não sofrem modificação se você modificar dentro da sua operação, dentro da sua função. Então, conseguimos compreender mais ou menos esse conceito básico. Antes de passar para essa parte da aplicação, realmente, eu queria conversar com vocês sobre a parte de bibliotecas. As bibliotecas, elas são importantes justamente porque elas permitem a gente ter uma gama de recursos bem mais facilmente. Ao invés de eu construir uma função gigante aqui para, sei lá, classificar, fazer essa soma, digamos aqui. Ao invés de eu fazer isso, digamos que essa função aqui é gigante e eu não quero ter esse trabalho de copiá-la toda vez. Então, basicamente, você pode utilizar as bibliotecas que já estão prontas, que já são padrões do Python, estão disponíveis na internet, você pode fazer a instalação e tal, justamente para você utilizar esse recurso. Elas conseguem fazer manipulações, conseguem fazer tudo que você precisar e pensar dentro do Python. Então, tem algumas bibliotecas importantes que a gente costuma utilizar.
Para essa parte básica que vocês vão utilizar nos trabalhos de métodos e até mesmo em algumas coisinhas futuras, a gente vai utilizar duas bibliotecas principais. As bibliotecas principais são, digamos assim, que vão trabalhar mais com a parte matemática, que é a biblioteca Math, que a gente costuma falar, e a NumPy. Vamos entender um pouquinho sobre ela antes da gente passar realmente para a aplicação, para o código, como a gente vai trabalhar com ela. Aqui peguei, mas enfim. Biblioteca. Para me pegar uma biblioteca, eu vou ter que meio que chamar ela. Ela já vem instalada, algumas bibliotecas já vêm instaladas no Python, então você vai somente importar essas bibliotecas para o seu código, para o seu ambiente que você está trabalhando. Para fazer isso, eu vou utilizar from, só os comandos básicos, math, import. Justamente para mim importar essa biblioteca. E aqui eu utilizo esse asterisco justamente para me dizer, eu quero importar todas as funções dessa biblioteca, todos os recursos dela. Só executo, executou, não mostrou nada, top. Estou preparado para me utilizar os comandos dessa biblioteca. O que é que eu posso fazer com a biblioteca de matemática? A biblioteca de matemática ela me permite utilizar diversos recursos que trabalham com as partes que a gente tem. Um exponencial, alguns números em específico, como pi, Euler e assim vai. A gente consegue trabalhar com isso mais facilmente. Consegue tirar uma raiz quadrada bem mais tranquilamente, sem precisar fazer aquele algebrismo mesmo com os operadores matemáticos. Vamos olhar aqui como a gente faria esse processo. Se eu quisesse tirar a raiz de um número, eu teria que atribuir aqui uma variável, eu já me perdi nas variáveis, vou chamar uma variável P. Vou dizer que o P vai receber um número que eu quero tirar a raiz, vamos tirar a raiz de 9. Para tirar a raiz de 9, eu sei que eu posso fazer de forma exponencial. Ao invés de elevar ele ao quadrado, eu posso levar ele ao inverso, no caso, a 1/2, que isso aí equivale à minha raiz quadrada. Então, a 1 dividido por 3. Foi agora... Opa. Estava tirando a raiz quadrada. Pronto, tirar a raiz quadrada do 9. Morreu, show. Gerson, eu vou tirar a raiz quadrada de um número muito grande e tal, ou fazer outros processos, eu não quero utilizar a estrutura toda aqui. O que é que eu posso fazer com a biblioteca matemática para reduzir essa expressãozinha aqui? Digamos que eu tenho vários números. Na verdade, não tem tanto problema aqui, mas para otimizar e para ficar mais bonitinho o nosso código, utilizando realmente a questão de funções mesmo. Eu posso simplesmente apagar isso daqui, utilizar SQRT, que é justamente a simplificaçãozinha da raiz quadrada, do número que eu quero tirar. No caso, eu quero tirar a raiz quadrada do 9, saiu bonitinho aqui. Se eu quisesse de 64, números inteiros. Bonitinho também. Vou tirar de 77, vamos tirar a raiz quadrada de 77. E aí ele vai. Consigo tirar a raiz quadrada, quero elevar um número ao quadrado quero elevar um número ao cubo. Se eu quisesse elevar ao cubo, antes eu faria um exponencial, um expoente, eu levaria aqui ao cubo. Normal, teria o valorzinho bonitinho. Já se eu quiser utilizar alguma função, basta utilizar a exemplificaçãozinha aqui. Eu vou pegar o valor que eu vou utilizar de base, justamente o valor que eu quero elevar. Digamos que eu vou utilizar o 77 aqui novamente. E eu quero elevar a quinta. Levar a quinta potente aqui. Morreu. Consegui fazer a elevação, elevei 77 à quinta potência. Faço o processamento, fica bonitinho, fica mais tranquilo. Não tem complicação nenhuma de utilizar esses elementos da biblioteca de matemática. Gerson, não quero decorar todas elas. Querendo ou não, em alguns momentos você vai precisar de alguns artifícios dessa biblioteca de matemática. Como é que tu vai tirar o cosseno de um valor aí? Como é que tu vai fazer essa operação? Teria que recorrer a todas aquelas partes trigonométricas, teria que deduzir as fórmulas para tu chegar ao valor do cosseno, do seno, dos arcos, também de funções trigonométricas, para chegar a aqueles valores. Então, aquilo ficaria muito grande. É um exemplo de quando a gente está trabalhando com esses valores. Se eu quiser, digamos, tirar o cosseno de 60.
sei lá, no caso, os valores que ele vai estar trabalhando aqui, quando a gente trouxer o cosseno ou funções trigonométricas, é justamente a parte em radianos. Então, tenham ciência que vocês vão colocar aqui, vou colocar aqui o valor de um ângulo e tal, ele vai me dar o valor sempre em radianos. Então, tu consegue converter, consegue fazer todo o processo. Coloca aqui 90, é alguma coisa. Esse valorzinho aqui, justamente porque a gente está trabalhando com valores em radianos. Então, quando eu forneço para cá, em radianos, ele considera como radianos, tira o processo a partir daí. Se eu quero trabalhar, ao invés de radianos, com graus, eu também consigo fazer essa conversão. Colocando aqui. Se eu não me engano, até nas calculadoras de computador, às vezes tem essa funçãozinha DEG, que é justamente para modificar, até mesmo nas calculadoras científicas de vocês, tem a funçãozinha DEG, que é justamente a padrão que trabalha com os valores em graus. Então, vamos ver o que é que sai aqui. Ele modificou esse valor aqui e encontrou outro valor para o cosseno. Então, ao invés de estar trabalhando com 90 radianos, ele passou para graus e ele trabalhou aqui com os valores em graus. Então, vocês conseguem fazer essas manipulações. Digamos que eu quero trabalhar com o valor realmente de 90 graus, então eu vou ter que passar esse valor justamente para cá. Então, primeiro eu configuro ele para receber os valores em radiano e depois fazer a classificação aqui. Como vocês podem ver, isso aqui não deu o valor do cosseno de 90, justamente porque ele primeiro converteu o valor para graus e depois ele recebeu em radianos. Então, vamos tentar ver aqui melhor como ficaria. Ao invés da gente utilizar o valor convertendo de radianos para graus, vamos tentar converter aqui de 90 radianos, de 90 graus para radianos. Os valores que vai ficar, aí a gente consegue ver realmente o valor do cosseno. Então, para fazer a transição para radianos, consegui fazer essa configuração aqui, vamos ver o que acontece. Olha o que ele fez. Por que ele jogou para 6,12? Tá esse valor aqui é muito baixo. Então, como vocês podem aqui ver, a menos 17. Então, isso aqui é meio que ele jogando o valor para zero. A gente sabe que o cosseno de 90 graus, ele é zero. Então, nesse processo aqui, ele acaba zerando. Então, como ele não vai colocar o zero fechadinho, porque trabalha com funções trigonométricas, até mesmo a construção dessas funções, ele joga para um valor muito baixo, ou seja, insignificante para as nossas contas. Então, a gente consegue fazer esse processo tranquilamente. No caso, vocês não precisam se preocupar em decorar realmente todos os elementos dela. Precisa de alguma função matemática? Joga no Google. Como é que eu faço o arco cosseno com math? Morreu. Outra coisinha que talvez vocês acabem precisando. Logaritmo e exponencial. Quando você vai trabalhar com logaritmos, ou seja, o log mesmo, você tem a diferença entre o logaritmo e o ln. O ln é o meu log com a base no eximo, no número de Euler. Então, o que a gente faz aqui para diferenciar o logaritmo, o ln? Eu consigo utilizar somente ln? ln de 3. Se eu processar aqui, dá um erro. Justamente porque ele não assume como ln. Ele vai assumir como log de 3. Quando eu processar aqui, esse log de 3 é justamente eu aplicando o ln. Se eu quero o log de verdade, ou seja, o logaritmo na base 10, então eu tenho que indicar aqui qual é a base dele. Deixa eu ver aqui. E assim vai. Se eu quero colocar log de 3 na base 3, a gente sabe que dá 1. Tive um processinho aqui bem tranquilo. Ou seja, eu vou colocar a base igual o expoente que eu estou utilizando justamente para fazer esse processamento. Se eu quero somente o ln, eu só utilizo o log, tá tranquilo, morreu minha conta, tirei o logaritmo neperiano do valor. Então, conseguimos fazer esse trabalho tranquilamente. Se eu quero utilizar o número de Euler, basta utilizar o eximo. Ele me dá aqui o valor, 2,7, 18 e tal, e assim vai. Você consegue colocar esse número na sua conta. Mas sempre lembre, se eu quero utilizar algum desses recursos, eu preciso importar a biblioteca Math. Então, sempre que for necessário, eu chamo ela e faço toda a aplicação.
A segunda biblioteca que eu trago aqui para a gente analisar, e que também é importante, mas a gente só utiliza um desses recursos por hora, nessa parte inicial, é justamente a NumPy. Para me fazer a NumPy, importar a NumPy, eu vou jogar aqui import. No caso, eu estou chamando de uma forma diferente, justamente porque são bibliotecas diferentes. Então, essa daqui eu estou só importando ela, mas como a NumPy eu quero importar uma classificação específica, então vou colocar o import primeiro, vou colocar o nome da biblioteca, NumPy, as np. Rodando aqui, tenho tanto a math quanto a NumPy importadas. Por que eu utilizei esse np aqui? Ao invés de eu ficar utilizando NumPy ponto alguma coisa, NumPy ponto alguma coisa, eu vou utilizar np ponto os arquivos, as ferramentas específicas da NumPy para eu trabalhar. Uma das ferramentas que a gente costuma utilizar mais, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, é justamente o array, digamos assim. O array é basicamente uma lista, só que muito mais potente. Ele é bem semelhante à estrutura de lista, que você consegue fazer diversas manipulações com ele. Fica bem assemelhado à questão de listas, mas você consegue manipular ele de diversas outras formas. Vamos lá, eu quero trabalhar com esse array. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou primeiro definir uma variável, chamar minha variável b. Vou pegar e vou criar esse array. Para me definir ele, como ele está na biblioteca NumPy, então eu vou colocar np, que é justamente aquela denominação, ponto ele. Array. E aqui, criei meu array. Então, o que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar os números, os valores, a lista que eu quero dentro dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, opa. E assim vai. A gente consegue fazer com vários valores, de vários tamanhos. E ele tem uma versatilidade muito grande em aplicações. Justamente a gente utiliza essa parte mais matemática porque ele tem uma capacidade de processamento muito melhor do que as listas. As listas, elas são mais limitadas em relação ao armazenamento, em relação às manipulações, enquanto que o array, a gente consegue fazer todo o trabalho que a gente quiser, principalmente manipulando dentro de funções, dentro de outras bibliotecas, e assim vai. Por hora, a gente vai ficar somente com essa funçãozinha. Amanhã a gente vê outra funçãozinha interessante da NumPy, mas por hora que eu queria mostrar sobre ela era isso.